Anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, um programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. Bendita seja a Santíssima Trindade, um só Deus. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Ah, vento que movimenta e liberta, sopra fora todas as nossas angústias e leva para longe nossas ansiedades. Enche-nos com o sopro de vida e empurra-nos para os caminhos da solidariedade. Fogo que aquece, ilumina e transforma. Tira-nos do isolamento e derrete as barreiras. Transforma as situações de injustiça e violência. Dá-nos luz e energia e leva-nos para o acolhimento. Terra que alimenta, mantém e acolhe, nossa mãe e nosso sustento. Vincula-nos com toda a criação. Nutre-nos e fortalece-nos, e alimenta-nos em nossos sonhos. Água que sacia a sede, refresca e limpa. Jorra sobre nós e traze-nos o teu frescor. Sacia a nossa sede de justiça, cura as nossas feridas, limpa-nos, restaura nossas energias e refresca as nossas vidas. Somos convidados hoje a nos reunirmos em oração na presença de Deus, que criou o universo e tudo o que nele há, e que sustenta a vida e redime a humanidade. Viemos aqui pedir a cura de nossos corpos, mentes e almas,
a fim de que possamos descobrir a plenitude do poder e do amor de Deus, sentir suas bênçãos gloriosas e brilhar ao mundo como cidadãos e cidadãs do reino. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Ouviremos agora mais um episódio do quadro Em Memória de Mim. Momento dedicado à memória dos mártires na fé, contribuição do irmão Erlon Bezerra, membro da Missão Anglicana São Francisco, que fica na cidade de Petrolina, Pernambuco. Ouçamos. Pai nosso dos povos
pobres marginalizados. Pai nosso dos mártires, dos torturados. Santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. O compromisso com a transformação das estruturas injustas da sociedade, o desafio a toda espécie de violência e a busca da paz e reconciliação é uma das 5 marcas do modo como as igrejas membro da comunhão anglicana buscam assumir em seus diferentes contextos nacionais a missão cristã no planeta. É de certo nesse mesmo espírito que o bispo emérito da prelazia católico-romana em São Félix do Araguaia, no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga, reza profeticamente, desejando que a memória dos mártires não nos deixe dormir em paz. E é também neste espírito que o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este século, transformando nosso mundo pela renovação de nossas mentes. Por isso, lhes convidamos a dedicar os próximos minutos à memória de irmãos e irmãs martirizados e martirizadas pelo poder opressor, enquanto assumiam em seu tempo e espaço a cruz de Cristo e o anúncio da boa nova da redenção da humanidade. Neste mês de abril do ano de 2020, inspiremos nossa vida cristã na memória de César Humberto Lopes, líder da Igreja Batista Emanuel, presidente da Fraternidade Ecumênica pela Paz em El Salvador, comprometido com a luta por justiça social e, por isso, martirizado em 1998. Eduardo Umaña Mendonça, intelectual de esquerda e advogado, defensor dos direitos populares e de presos políticos, e por isso martirizado em Colômbia em 1998. Juan José Gerard, bispo católico romano em Guatemala, responsável pelo obituário da Guerra Civil que promoveu o genocídio de 1 milhão de guatemaltecos e por isso martirizado em 1998. Concluamos este momento em que prestamos nossa reverência à memória desses irmãos e irmãs, mártires da fé, com a coleta dos santos e santas de nosso livro de oração comum. Onipotente Deus, que deste a cada um desses teus servos e tuas servas a ousadia de confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante das autoridades deste mundo e a coragem de morrer por nossa fé. Concede que sempre possamos dar a razão da esperança que está em nós e sofrer alegremente por amor de nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras
os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Confessemos a Deus os nossos pecados. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti em pensamentos, palavras e ações. Não Te amamos de todo o nosso coração, nem a nossas irmãs e irmãos como amamos a nós. Imploramos a Tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em Tua vontade e andemos em Teus caminhos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus de amor, nosso Pai materno, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, nos perdoe e liberte de todos os nossos pecados. Nos confirme e fortaleça em todo o bem, e nos preserve no caminho da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita, e se podendo aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, que bom poder estar no mundo
com o teu amor profundo e o louvor mais dedicado a ti. Ah, eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida assim indo, tão dependente e crente em ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar. O Senhor seja com vocês. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Esse é o momento de nós colocarmos diante do altar de Deus os nossos familiares, as pessoas que conhecemos e que estão nesse momento acometidas de alguma enfermidade, as pessoas que estão trabalhando nesses dias tão difíceis em que há tanto risco para todos nós. Oramos pela Igreja de Cristo, pelas pessoas que estão sendo alcançadas e também as pessoas que se dispõem a fazer tanto trabalho de escuta como de pastoral, mesmo à distância, e estão alcançando e ajudando muitos que precisam de um apoio, de um conforto, de uma palavra de esperança nesses momentos. Oramos por Sérgio Augusto, primo da reverenda Lília Linhares, que está internado no Rio de Janeiro, e a partir dele oramos por todas as pessoas que se encontram nessa condição, vítimas da Covid-19. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao momento da reflexão e será feita hoje pelo bispo João Câncio Peixoto, bispo da Diocese Anglicana do Recife. Ouçamos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Que as palavras saídas da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Eu gostaria de iniciar essa reflexão com uma pergunta, com uma indagação.
gostaria de saber o que tem fortalecido a nossa fé, o que tem nos dado coragem para a nossa caminhada como cristãos e como cristãs. Na primeira leitura de hoje, no livro de Atos, nós vimos o grande discurso de Pedro, lá no dia de Pentecostes, onde Pedro fala com muita coragem, com muita força, com muita fé, para aquelas pessoas poderosas da época. Pedro fala por os anciãos judeus, os anciãos israelitas. Pedro fala para todo aquele povo de Jerusalém, dizendo: olha, eu estou aqui falando em nome de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. A gente sabe as dificuldades da época, a gente sabe que todos aqueles que haviam seguido a Jesus Cristo, todos aqueles que falavam, que proclamavam Jesus Cristo, aquelas pessoas, quando eram presas, eram condenadas à morte. E Pedro teve uma coragem imensa ao falar para todo aquele povo, inclusive dizendo: aquele ao qual vocês condenaram à morte. Pedro inclusive cita Davi, dizendo: olha, o Davi, aquele a quem vocês adoram, a quem vocês amam, a quem vocês respeitam, ele está no túmulo. Ele morreu e está lá no túmulo. E um dia ele disse que sentaria sobre o seu trono alguém da sua descendência, e que esse, quando morresse, ele não ficaria do Hades, porque o Senhor Deus o ressuscitaria dos mortos. Que coragem maravilhosa teve Pedro, que coragem maravilhosa. Mas de onde veio essa coragem, se nós sabemos que alguns dias antes aquele mesmo Pedro havia negado Jesus 3 vezes? Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E aquele discurso tão bonito, tão inflamado, tão corajoso, a Bíblia nos diz que mais de 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia. E mais uma vez eu pergunto: de onde tem vindo a nossa coragem? A fé no ressuscitado não nasce da constatação de poder ver o sepulcro vazio. As mulheres vão ao sepulcro, nós vimos no texto da semana passada, no texto da ressurreição, buscando um cadáver para ungir. Mas Jesus não é um cadáver. E o anjo do Senhor diz: por que buscais entre mortos aquele que está vivo? Jesus sabia que não bastava o sepulcro vazio para que a humanidade pudesse crer que Ele era Senhor e Salvador das suas vidas, que Ele era o Deus encarnado. Jesus sabia que precisava de algo mais. Jesus estava preocupado com seus discípulos e com suas discípulas, com todas aquelas pessoas que haviam caminhado com Ele. Jesus sabia que aquelas pessoas haviam presenciado, haviam visto Jesus entrar em Jerusalém, Jesus ser julgado, Jesus ser condenado, Jesus ser crucificado. Jesus sabia que aquelas pessoas, que os seus discípulos e discípulas estavam desesperados, achando que tudo havia se acabado. E é por isso que o texto de hoje nos mostra que Jesus, ainda no primeiro dia da semana, ainda no domingo, no mesmo dia da sua ressurreição, que ele aparece àquelas 2 mulheres, dizendo: olha, vai até os discípulos e diz a eles que eu ressuscitei. Ainda no mesmo dia, Jesus aparece àqueles discípulos. Jesus sabia que também não bastava o comunicado daquelas mulheres, que era preciso muito mais. Era preciso a presença real dele no meio daquele povo, para que eles tivessem a certeza. E o texto nos diz que aqueles discípulos estavam num lugar fechado, eles estavam com medo,
Eles sabiam que se eles fossem pegos, eles seriam levados à morte. Eles estavam presos ali. E Jesus sai ao encontro dos seus discípulos. E eu penso que nenhum deles jamais poderia imaginar que Jesus pudesse aparecer naquele local. A nova maneira de Jesus estar presente não tem a ver com o templo e com os ritos religiosos. Nem sequer os discípulos estavam orando naquele momento. O movimento cristão não começou o seu caminho como uma nova religião, mas como uma nova forma de vida. Todos os relatos na Bíblia das aparições de Jesus têm a ver com o nosso cotidiano. É no nosso cotidiano que Jesus se manifesta, que Jesus aparece. Se Jesus não tem se manifestado para cada um e cada uma de nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não vamos esperar que ele vá se apresentar simplesmente nas nossas celebrações. E o texto diz que Jesus diz: a paz esteja convosco. E aquele calor da saudação de Jesus elimina imediatamente todo o medo daqueles discípulos, todo o medo que eles estavam naquele momento. Os discípulos, a partir da presença de Jesus, o texto diz que eles se alegram. E a partir dali todo o medo vai embora. A presença de Jesus é uma demonstração de amor, de cuidado por cada um daqueles discípulos. E o texto nos diz que Tomé não estava presente. Tomé não estava presente naquele momento. E quando os discípulos contam a Tomé que Jesus esteve ali, que Jesus se apresentou a eles e que Jesus ressuscitou, ele diz que não acredita. E Jesus aparece novamente. O texto nos diz que Jesus aparece novamente e sauda novamente com a paz do Senhor. A primeira saudação da paz do Senhor foi para que aqueles discípulos perdessem o medo. Essa segunda paz do Senhor já é uma demonstração de Jesus para que aqueles discípulos fossem fortalecidos, pudessem estar fortalecidos na sua missão. E o texto nos diz que Jesus mostrou as mãos e o lado, numa demonstração de que aquele Jesus que estava ali presente diante dos seus discípulos era o mesmo Jesus que havia sido crucificado. Jesus estava mostrando aos seus discípulos que aquela marca jamais iria desaparecer, ela seria para sempre, como uma demonstração de amor por cada um e cada uma dos seus discípulos e discípulos e por cada um e cada uma de nós. Aquelas marcas permanecerão para sempre. As chagas serão sempre um sinal de amor extremo. Evidenciam que que Jesus que estava ali ressuscitado é o mesmo Jesus que foi crucificado. E quando Tomé chega e vê Jesus pela primeira vez ressurreto, ele diz: meu Senhor, meu Deus. Que mudança maravilhosa. Aquele homem que era incrédulo, aquele homem que não havia acreditado na ressurreição de Jesus, agora não só acreditava, mas o reconhecia como Senhor e como o seu Deus. E depois o texto nos diz que Jesus diz: bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus diz isso a Tomé, que a princípio não havia crido que ele havia ressuscitado. Jesus agora não fala mais só para os seus discípulos, mas fala para toda a humanidade, para todos e todas nós que não tivemos a oportunidade de ter visto Jesus ressuscitar. Precisamos ter um olhar contemplativo, meus irmãos, um olhar que ligue os nossos olhos ao nosso coração. Não podemos ter um olhar, feito esse olhar contemporâneo, esse olhar onde um olhar fechado, um olhar para só acreditar naquilo que nós vemos. Não, precisamos ter um olhar mais aberto.
A presença de Jesus entre nós como ressuscitado, essa certeza é que nos fortalece para a sua missão, é que nos fortalece para a caminhada junto com Ele. Desse domingo, nós estamos celebrando 45 anos da Diocese Anglicana do Recife. E durante todos esses 45 anos, muitas foram as tribulações. Mas foi exatamente por essa grandiosa fé do Cristo ressuscitado, essa certeza inabalável que Ele está caminhando junto conosco a cada dia, que podemos superar todas essas tribulações e podemos construir uma diocese de vitória, podendo dizer: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que essa certeza inabalável do Cristo ressuscitado possa permanecer no coração e na mente de cada um e de cada uma de nós, para que, fortalecidos a partir desta certeza, possamos levar essa mensagem a todas as criaturas, transformando a vida de todos aqueles e aquelas que vivem na escuridão, levando essas pessoas a poderem também um dia proclamar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço dos céus, no coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
Afirmação de fé. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és o Deus conosco, o Senhor e doador da vida, aquele que sustenta todas as pessoas, aquele que dá o fôlego da vida e o espírito, aquele que cura o corpo e a mente, o Criador de todas as coisas. Amém. Oremos por todas as pessoas que buscam a Deus, que elas possam encontrá-lo, por todas as que temem o futuro, que elas possam ter confiança em Deus, por todas as que têm dúvidas, que elas não fiquem desesperadas, por todas as que sofrem e choram, para que sejam fortalecidas e consoladas, por todas as que vagam sem rumo, que elas possam encontrar um teto, pelas solitárias, tristes e em crise, que elas possam encontrar alguém para lhes fazer companhia, pelas que têm fome dia e noite, que elas possam ser saciadas, por todas as que vivem no mundo entre esperança e medo, e também por cada qual de nós, oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, as nossas orações. Amém. Ouviremos nesse momento mais um episódio do quadro Em Missão, momento em que nós apresentamos para você que nos escuta um pouco mais de informações para que você conheça melhor a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Anglicana. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Continuamos a aprofundar o nosso conhecimento sobre a Igreja Anglicana a partir do texto do reverendo Carlos Eduardo Brandão Calvani, artigo intitulado Anglicanismo no Brasil. A IEAB, uma igreja sacramental. A noção de sacramento é central para o anglicanismo. Segundo o catecismo da IEAB, os sacramentos são sinais externos
e visíveis de uma graça interna e espiritual, dados por Cristo como meios seguros pelos quais havemos de receber essa graça. Típica declaração de igreja e não de seita. Nesse ponto, acompanha os 39 artigos. Os sacramentos instituídos por Cristo não são unicamente designações ou indícios da profissão dos cristãos, mas antes testemunhos certos e firmes e sinais eficazes da graça e da boa vontade de Deus para conosco. A tentativa de acomodar tendências católicas e protestantes levou o anglicanismo a afirmar a existência de 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, e 5 ritos sacramentais, que evoluíram na tradição da Igreja sob a direção do Espírito Santo. A música tocada após o quadro em missão, Amazing Grace, é em atendimento a um pedido da nossa ouvinte, Maria Regina de Santos, São Paulo. Nós mandamos um abraço para Maria Regina e agradecemos a sugestão musical. Bênção da saúde. Meu irmão, minha irmã, eu imponho minhas mãos sobre ti, impetrando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para que te livre de todo o mal e de toda a enfermidade física, mental ou espiritual, para que recebas as bênçãos de Deus e recuperes a bênção da saúde. Por Jesus Cristo, nosso irmão libertador. Amém. Oremos o Pai Nosso. Como nos ensinou o Cristo Salvador, agora nos animamos a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejamos que a bênção da saúde, que foi ouvida agora no programa, alcance a cada um e a cada uma que precisa de fortalecimento e coragem para enfrentar as dificuldades que a Covid tem lhe trazido ou qualquer outra enfermidade. Que Deus te abençoe e te proteja. Amém.
preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte, me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Voz Anglicana e, como de costume, queremos saudar aos irmãos e irmãs que nos deixam recados lá no site da rádio www.souiab.com.br ou aquelas pessoas que enviaram recados a partir do e-mail rev.linhares@gmail.com. Nós hoje mandamos um abraço para o Benedito Júnior, de Caruaru, Pernambuco, que nos deixa recado lá no site da rádio. Também o Gutenberg, de Natal, Rio Grande do Norte. O ministro pastoral Luciano Campelo, de Ilhéus, na Bahia. E o nosso irmão Antônio Amaro, de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Bênção final. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia, e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Deus nos uniu em Cristo, Ele nos selou com seu amor,
nos conhece pelo nome e continuamente nos leva à plenitude de vida. O Deus da vida nos amou desde o princípio, nos ama hoje e nos amará para sempre. Vamos na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Até amanhã. Fique com Deus. Aleluia, 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 aleluia. Resistir no caminho de dramas e horror, reacender uma chama de luz e calor, reagir das torturas, da morte e dor, renascer para a vida, refazendo o amor, refletir tua luz nos olhares febris, revelar teus azuis e as estrelas sutis, renascer as crianças no ventre das mães, reviver com fartura de vinhos e pães.